Agora, no governo, uma polêmica. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o atraso no processo de licenciamento ambiental para a exploração da margem equatorial tem dificultado o avanço da transição energética no Brasil. Girando a nossa reportagem, agora a Luciana Verdolim mais uma vez aqui com a gente e, novamente, o ministro pressiona o IBAMA nessa discussão. Luciana. Olha, Thiago, e a reclamação do ministro está ficando cada vez mais frequente, né? Levando em consideração que, por diversas vezes, em pelo menos 2, 3 oportunidades, o ministro Alexandre Silveira já pediu encontro com o presidente do IBAMA. Esse encontro foi marcado, mas acabou não acontecendo. Foi transferido para a ministra Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, mas, pelo menos por enquanto, ainda não aconteceu. O ministro está defendendo a necessidade da exploração, de entender, melhor dizendo, o porquê o IBAMA, né, os institutos ambientais estão com tanta resistência em dar essa licença. Alexandre Silveira, ele tem dito o seguinte: o IBAMA, se ele não for dar licença, ele precisa explicar quais os motivos, quais são os entraves para a Petrobras tentar resolver essa questão, levando-se em consideração, segundo ele, que é uma riqueza bastante considerável e vai ajudar o Brasil em outras frentes. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada logo cedo pelo ministro. Já tinha marcado a reunião com o presidente do IBAMA, foi desmarcado. Essa reunião deixou de ser diretamente com ele para ser pela ministra Marina Silva, que eu repito, é alguém que eu tenho mais do que carinho, tenho reverência, tenho respeito pela sua vida pública, tenho respeito pelo seu espírito público, pela sua maneira combativa de defender aquilo que acredita, mas nós compreendemos que o atraso do IBAMA na emissão desse licenciamento para pesquisa da margem equatorial atrasa inclusive a transição energética. O ministro lembrou da importância de se avançar nessa questão. A Guiana, por exemplo, é lembrada pelo governo brasileiro, ali na região, né, da margem equatorial, ela explora esse petróleo e teve um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de algo em torno de 60% de 2022 para cá. Por isso, Alexandre Silveira e o próprio presidente da República têm feito aí cobranças públicas da necessidade de saber ao certo se tem viabilidade, porque nesse momento que se discute não é nem a exploração, e sim a necessidade de se fazer uma pesquisa para saber se a área é realmente viável. O entrave promete permanecer. A expectativa agora é de que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontre com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E Alexandre Silveira disse, inclusive, que há possibilidade de queda do preço dos combustíveis no país, porque teve uma redução do preço do petróleo no mercado internacional por conta dessa disputa, dessa guerra comercial que está sendo feita pelo governo dos Estados Unidos, mas que ainda é muito cedo para saber se essa queda vai ser permanente ou se é uma coisa transitória. Mas a expectativa, segundo ele, é de que possa se refletir nos preços internos aqui do Brasil. Pressão do governo em cima do IBAMA, a gente continua acompanhando os desdobramentos. Até já, Luciana Verdolim. Vou chamar a Deise Ciocali. É bom lembrar, é ano de COP, né? E como que é possível buscar esse meio termo da expansão com uma preservação ambiental responsável numa área muito sensível, né? Como a Luciana falou, não é ainda, não seria ainda o início da exploração, é apenas uma autorização de um estudo para saber a viabilidade disso. Agora o governo pressiona, não é, Deise? Pois é, Thiago, e eu acho que vai ser muito difícil encontrar um meio termo, porque já no início dessa conversa a gente já vê uma fricção aí entre os ministérios, né? E uma disputa bem mais ampla pelo controle da narrativa sobre desenvolvimento, sustentabilidade e poder decisório dentro do próprio governo Lula, né? Não é nem entre governo e oposição. Então, embora o que a gente viu aqui foi, embora travestida de uma preocupação técnica com a transição energética, a fala do ministro Silveira, ela tem uma forte carga política aí, né? Ela expõe esse embate entre essas alas desenvolvimentista e ambientalista do governo, que são protagonizadas de um lado pelo Silveira, pelos setores do MDB e pelo Centrão. Do outro lado tem a Marina Silva e esse núcleo ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E esses dois núcleos, eles estão se debatendo já faz algum tempo. Então eu não acredito que com o decorrer do tempo eles vão conseguir se entender entre dois temas
bem complicados dentro do governo Lula. Eu acho que essa questão ela vai transcorrer ao longo do ano e a gente não vai ver uma decisão favorável, muito menos uma questão de equilíbrio aí no meio disso, Thiago.